Oi pessoal, tudo certo? Hoje então vamos para uma temática bem interessante que é a questão da ambição e dos dois tipos aí que eu julgo enquanto meios, digamos assim, para a ambição, ou melhor ainda, como que meios que antecedem os tipos de ambições. Então, por que eu digo eu? Porque justamente é um assunto que venho pensando e tudo, e então resolvi compartilhar com vocês, né? Não é algo que eu necessariamente li num livro e tal, apesar de não ser nada muito mirabolante ou difícil da gente pensar, mas tentei aí durante alguns dias, né, refletir algumas questões sobre a natureza da ambição. Na verdade, é uma coisa que eu sempre pensei sobre, assim, é o conceito geral de ambição e de onde que vem a diferença entre desejo, ambição, vontade, daí em diante são temas que sempre me interessaram, assim. E aí, então, uma das coisas básicas, né, sobre esse tema é justamente uma separação aí dentro da ambição em relação à necessidade e à vaidade. Então, né, gostaria de comunicar um pouco com vocês sobre isso, porque eu acho que, em termos assim, de um assunto geral, vai ser interessante da gente colocar aí no canal também como um complemento a outros assuntos semelhantes que já tratei aqui com vocês. Até porque o termo ambição eu já uso, né, desde o início do canal, obviamente, mas ainda não aprofundei nada nesse sentido, então aqui começa um pouco nisso também. Então, basicamente, aí podemos pensar em dois tipos de questões relacionadas à ambição, que, em geral, por antecederem de algum modo, vão também a determinar, certo? Então, essas duas questões são a necessidade, de um lado, e a vaidade, de outro. Vaidade, só para começar, em termos aí de uma definição, né, a gente tem que opor ela, ou pelo menos separar do orgulho, tá? Porque o orgulho, então, é muito mais algo voltado para dentro, né, enquanto a vaidade é muito mais referente a algo exterior. Então, por exemplo, a gente pode ter um orgulho próprio, certo? Um orgulho, por exemplo, você ficou orgulhoso de si mesmo, ou até mesmo orgulhoso do outro conseguir fazer algo, né? Então, você tirou uma boa prova, uma boa nota em uma prova, e aquele sentimento de você em relação àquilo, ele pode tratar de um orgulho, certo? Enquanto a vaidade seria num segundo momento se você for mostrar aquilo que você conseguiu, por exemplo, para outra pessoa. Isso já determinaria algo voltado à vaidade. Então a vaidade depende muito mais daquilo que a gente mostra para os outros, né? Propriamente do que o orgulho, que então é voltado mais para algo nosso, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ser vaidosa sem ser orgulhosa, né? Por exemplo, ela pode não ter nenhum orgulho de si mesma, ela não pode ter nenhum orgulho daquilo que ela está fazendo, no entanto, ela quer mostrar alguma coisa para as pessoas, né? Então, ela seria só vaidosa. E também poderia ter aquele que é só orgulhoso, mas não está nem aí para nada referente à sociedade, ao mundo e daí em diante. Vamos supor um misantropo, né? Ele pode não ser vaidoso, por exemplo, porém ele pode ser orgulhoso. Então é interessante a gente começar nesse sentido, justamente para o pessoal não confundir vaidade e orgulho, né? E necessidade aqui, compreendo como uma questão filosófica mesmo, mas vale dizer que, mesmo dentro da filosofia, a gente tem várias acepções aí de necessidade, né? Tem a necessidade no sentido causal, determinista da coisa, ou seja, os atos acontecem por necessidade, né? Ou né, um fisicalismo que ronda a palavra no sentido de das leis físicas serem necessárias, por exemplo, ou seja, existe uma causalidade necessária interna às leis, ou como expressão disso, né, vamos dizer assim, e daí em diante. Então, essa palavra tem várias acepções, dependendo do contexto, daí em diante, mas aqui, basicamente, eu acho que vai ficar claro quando eu começar a dar alguns exemplos, né, qual vai ser essa acepção aí. Então, quando a gente liga isso à ambição, a gente tem uma questão interessante, quando a gente liga tanto a necessidade quanto a vaidade. Por quê? Porque então a gente pode ter uma necessidade por algo,
certo? Por exemplo, vamos dizer aí uma questão mais fundamental. Você tem necessidade de comer, certo? Então, isso advém enquanto uma necessidade humana básica, certo? E agora vocês compreendem aí a questão da acepção da necessidade, certo? Então, alimentação enquanto uma necessidade vital, vamos dizer assim, né? Então, isso faz nascer dentro de nós uma ambição pela comida, certo? Você quer a propriedade da comida, você quer se apropriar de algo para comer, porque antes disso você tinha uma necessidade, certo? Então, num sentido mais basilar e elementar da vida, a gente tem determinadas necessidades, certo? Necessidade, por exemplo, de dormir, né? Desse modo, você vai ter a ambição de encontrar um local, por exemplo, para dormir. Então, essa ambição, ela nasce de uma necessidade. Ela não nasce do nada, certo? Então, você tem uma necessidade fisiológica, às vezes psicofisiológica, daí em diante, e essa necessidade, ela te leva a uma determinada ambição. Então, a gente pode ligar ambição e necessidade nesse sentido. Por outro lado, nem todas as nossas ambições, obviamente, elas estão dentro de um campo da mera necessidade, certo? Por quê? Porque senão isso iria nos tornar praticamente animais, né? Porque os animais, no geral, se a gente pensar bem, eles vivem de acordo com essa necessidade mais primitiva, digamos assim, necessidades primitivas, certo? E aquele mundo deles ali é tal qual é, justamente porque essas necessidades, elas não, aquelas ambições deles, vamos dizer assim, elas não saem do campo das necessidades. Então, eles se alimentam, eles dormem, eles caçam e daí em diante, e vão ficar só nisso. Então, é preciso algo a mais para se sair de um campo de uma ambição voltada à necessidade. É claro que ambição não é uma palavra muito usada para animais, vamos dizer assim, né? Mas podemos pensar, né, uma ambição de tipo animal, que é justamente seria esse móvel, né? Quase que esse desejo que nasce de uma necessidade. Então, ele quer algo, né? Se ele quer algo, ele ambiciona. Então, a gente pode pensar nesse sentido também. Seja como for, então, se a gente supera a ideia de necessidade, porém, enquanto humanos, vamos dizer assim, né? Isso se dá por um componente a mais, que seria esse componente justamente o que? Da vaidade, né? A meu ver, né? Por quê? Porque então, quando a gente não está mais naquele campo ali de uma necessidade primitiva, uma necessidade básica e daí em diante, da onde vai surgir as ambições, né? Elas vão advir de um mecanismo que está ligado precisamente à vaidade. Ou seja, quando você não faz mais, você não ambiciona mais pelo espectro da necessidade. Então, por exemplo, você quer... por exemplo, vestir uma roupa que é muito melhor do que a de outras pessoas, vamos dizer assim. Né? Vamos dizer uma coisa até meio tosca, né? Vamos dizer assim. Só exagerada, digamos assim, para termos aí um exemplo claro, né? Então, isso aí já saiu do campo da necessidade, certo? Porque por necessidade, no sentido mais bobo da coisa, vamos dizer assim, bastaria você ter uma roupa para se cobrir do frio, né, do tempo, a temperatura, etc., né? A variação de temperatura e daí em diante. Só que então, por questões culturais e sociais, né, junto com essas outras questões pessoais, você quer a melhor roupa, vamos dizer assim. E por que questões sociais e culturais? Porque as pessoas vão te impor o fato de você ter que ter uma roupa, né, na hora de sair na rua, vamos dizer assim. Só que quando a gente está levando isso em conta, a gente também está fazendo pela nossa vaidade, porque a gente não quer que ela seja abalada de algum modo pela visão dos outros sobre nós. Então é por isso que a gente está aí nessa esfera, vamos dizer, da vaidade, né? E aqui não vamos tomar a vaidade no sentido negativo do termo, tá? Porque esse termo ele é colocado como algo negativo, vamos dizer assim, as pessoas são vaidosas, tá? Mas como diz, já tem na literatura francesa, né? Tudo é vaidade, né? Então, quando a gente está dentro da sociedade, tudo passa a ser vaidade. Chamfort já dizia isso, né? Um grande escritor francês, de máximas, tudo, até recomendo aí quem não conhece o Chamfort, comprem o livro do Chamfort, As Máximas e Reflexões, né? Onde ali ele deixa muito claro em várias passagens, né, a vaidade ali
que permeia toda a sociedade, né? E o quanto muitas das coisas, a maioria delas dentro da sociedade é de fato feito por vaidade. Schopenhauer era da mesma opinião, né? Em alguns trechos ele vai colocar essa importância da vaidade, daí em diante. Então não é nada novo aí do ponto de vista da literatura ou da filosofia, né? Falar da vaidade deste modo como quase que um aglutinador social, entende? Schopenhauer ele tinha essa visão, né? Da vaidade como um aglutinador. Então o que une as pessoas, inclusive pelas coisas mais miseráveis, é justamente essa necessidade de se estar bem aos olhos dos outros, né? E portanto aí de se estimular essa questão da vaidade, né? Enfim, então, seja como for, acho que ficou claro, né? Essa relação, então, entre ambição e necessidade e vaidade. Então, só traçando alguns pontos aqui, eu tracei 5 pontos, até agora só explicando aí essas questões. Então, um terceiro ponto interessante seria que, então, a gente pode pensar, né? Que quando a ambição por vaidade sobrepõe a ambição por necessidade, que a gente pode pensar nessa sobreposição, né? Ou seja, a gradação de uma ambição por necessidade e uma ambição por vaidade. Né? Quando a ambição por vaidade sobrepõe a ambição por necessidade, iniciam-se problemas diversos. A gente pode pensar vários problemas internos às vidas dos indivíduos, inclusive, que podem se alastrar para sociedades, por exemplo, em questões econômicas. Né? Então, como que isso nasce de algo que parece simples, né? Que é justamente essa sobreposição dentro de um mesmo indivíduo ou de vários indivíduos da ambição por vaidade, da sobreposição por necessidade. Por exemplo, as pessoas podem se endividar por isso, né? E por que eu justamente elenquei a questão econômica? Por isso, sociedades inteiras podem, né, estar endividadas, digamos assim, justamente para parecerem melhores aos olhares de outras nações, por exemplo. E só que no indivíduo, a gente pensar no nível individual é mais simples, né? Então, muitas pessoas ocorre exatamente isso, ou seja, elas, ao invés de manterem suas ambições num nível, claro, se a gente manter só no nível da necessidade, como eu disse, a gente ficaria num âmbito puramente animal, né? Ou majoritariamente animalesco, né? Mas seria possível balancear, então, as coisas, né? Ou seja, uma ambição por vaidade com uma ambição por necessidade, você teria ali um maior equilíbrio entre elas, né? E, portanto, as coisas tenderiam a potencializar um lado menos exagerado das coisas, por exemplo, até o ponto da pessoa ter uma dívida, né? Que é justamente, então, um exemplo de quando a ambição por vaidade vai sobrepor a ambição por necessidade, porque a pessoa muitas vezes não tinha a real necessidade daquelas coisas ali, e por vaidade, ou seja, simplesmente para mostrar para os outros algo, ela justamente leva em frente a todo vapor essa ambição por vaidade, né? Então, muitas vezes, inclusive, uma ambição desenfreada, né? As pessoas começam a comprar, por exemplo, uma coisa atrás da outra, seria uma ambição desenfreada por vaidade, né? Enfim, outro ponto interessante também, se a gente pensar ao contrário, né? Se houver só uma ambição por necessidade, isso, então, torna o homem pouco criativo e próximo ao animal, pois as coisas elevadas são uma espécie de luxo e, portanto, mais afeitas à vaidade. Então, esse foi um trecho aqui também que eu escrevi sobre esse tema. O que eu quero dizer aqui é que, mesmo as coisas, então, em sociedade que tendem, por exemplo, a questões culturais, artísticas, científicas, etc., elas passam a ser, se a gente pensar bem, né, quando a gente compara isso com coisas muito elementares de uma necessidade elementar, elas são coisas que aparecem como uma espécie de luxo, né? Ou seja, você precisa de, em termos econômicos, uma sociedade evoluída em termos econômicos para que você tenha a sustentação desse luxo que seria aí a possibilidade, por exemplo, da arte, da ciência e daí em diante, né? Pensa na pirâmide de Maslow ou coisas semelhantes, certo? Ou seja, você precisa de necessidades básicas serem satisfeitas para que você chegue a outras necessidades, né? Então, em termos da ciência, da arte, etc., obviamente elas aparecem aí como quase que últimas coisas aí nessa pirâmide, né? Justamente porque você tem que ter uma base muito mais preenchida de outras coisas mais básicas, né? De necessidades mais básicas. Então, nesse sentido, quanto mais uma sociedade ela já tem essa base ali potencializada, né? A gente vai ter, então,
todo esse luxo, todas essas coisas de luxo, vamos dizer assim, que não diz respeito à necessidade básica, as necessidades básicas potencializadas também. E nessa medida, então, as portas para a própria vaidade estão muito mais abertas. Né? E é por isso que, se a gente pensar bem, é justamente nessas sociedades, inclusive, que estão mais industrializadas, se a gente pensar historicamente, né? É que você vai ter o quê? Justamente muito mais questões aí, político-sociais que envolvem questões que demandam a vaidade dos indivíduos, onde eles vão brigar justamente para satisfazer essa vaidade. Porque, por exemplo, por que os indivíduos querem que o Estado os ajude para eles cooptarem determinados pontos do mercado ou para fazer uma revolução e daí em diante? Por quê? No fundo tem a vaidade envolvida ali, né? Essa vaidade, ela está onde? No fato de que você quer se apropriar do que existe para que você fique bem aos olhos dos outros, né? E você não quer ser menos do que os outros, digamos assim. Então, nascem essas lutas, né? Porque se não fosse por vaidade, né, para que você quer ser igual aos outros, né? Você quer ser igual para você não ser menos, né? E o fato de você querer já ser igual, já pressupõe que você está se usando, né? Está querendo potencializar a sua vaidade. Né? Então, isso é interessante nessa dinâmica de tentar ver a vaidade por trás de todas essas coisas também, né? E por outro lado tem tem essa questão interessante da vaidade, que é justamente ela também proporcionar um aumento desse lado criativo da vida. Por quê? Porque por vaidade também as pessoas tendem a criar coisas para obter outras e daí em diante, né? Então, seria impossível a arte sem a vaidade, né? Um artista, ele quer se apresentar diante de outros, por exemplo, ele quer que sua obra seja comprada por outros, ouvida, vista, né? Se for um pintor e daí em diante. Então, também tem a questão da vaidade por trás de toda a arte, se a gente pensar bem, né? Então, temos que levar isso em conta, né? E por fim, né? Quando a necessidade e a vaidade se encontram, o afazer nascido de tal ambição leva a uma empreitada mais positiva, podemos dizer até mais feliz, né? No sentido de que se passa a se aproveitar mais a jornada, né? Ou seja, no sentido de um equilíbrio maior entre essas duas coisas, que foi aquilo que eu falei lá no início, né? Então, que o equilíbrio da vaidade, da ambição por vaidade e a ambição por necessidade, elas podem levar uma vida aí mais equilibrada em vários sentidos, né? Do que quando uma ou outra se sobrepõe muito. Beleza, pessoal? Então, eu não quero alongar muito o vídeo, temos aí conceituando essa questão, para a gente ter uma maior profundidade também nesse conceito e aproveitando aí para trazer algumas coisas sobre necessidade e vaidade aí, que do ponto de vista da filosofia são bem interessantes também. Tranquilo, pessoal? Então, um grande abraço a todos e, né, para quem também não leu meu último livro publicado, Versos Adversos, deixarei aí na descrição do vídeo, para quem quiser entrar em contato aí com o livro também, lá vai ter outros e tudo mais. E é isso. Grande abraço, deixe seus comentários aí, o que acharam, se acham esse assunto interessante também, ou se querem acrescentar alguma coisa ou criticar. Então fiquem livres aí. Valeu, pessoal, até mais.